Então, a questão que a gente coloca com relação à série La Casa de Papel é muito importante. Por quê? Porque muita gente pode se sentir mal por acabar gostando, amando personagens que estão praticando, no fundo, um crime. Né? Muita gente vive esse dilema moral. Será que eu sou, no fundo, uma pessoa do bem? Porque, afinal de contas, eu tô admirando demais essas pessoas aqui que estão assaltando a Casa de Papel lá na primeira temporada, segunda, o Banco da Espanha na terceira e na quarta. Será que eu sou uma pessoa do bem? Eu estou admirando tanto essas pessoas que estão fazendo, eu tô amando tanto essas personagens que estão cometendo esse tipo de atitude aqui na série, nessa história ficcional. Eu jamais concordaria com uma coisa dessa na vida real, mas será que no fundo eu sou uma pessoa do bem? Muita gente pode acabar se fazendo essa pergunta, e ela, no fundo, ela não deixa de ter a sua justiça, né? Se fazer essa pergunta é justo. Mas a gente tem que fazer uma separação aqui das coisas. Por quê? Porque, obviamente, nós não podemos comparar os nossos sentimentos e as nossas afeições literalmente com a vida real em relação ao cinema, em relação às artes. Por quê? Porque a gente pode ter uma afeição muito grande por determinada personagem ficcional que na realidade nós jamais cogitaríamos a possibilidade de admirar. Né? Posso dar um outro exemplo para além das personagens da Casa de Papel. Quem já teve a oportunidade de ver, e quem não viu, assista, porque vai acabar gostando, da série Dexter. Nós estamos falando aqui de uma série em que a personagem principal é o Dexter. Ele é um analista criminal da polícia de Miami, ele é analista de sangue e ele é um psicopata. Só que o grande público se afeiçoa a ele de uma forma tão profunda. Por quê? Porque ele é um certo justiceiro. Ele foi criado por um policial, ele era filho adotivo desse policial, e esse policial notou bem jovem nele uma psicopatia, e notou que se não desse um jeito de direcionar essa psicopatia dele, isso poderia arruinar a vida dele e da família inteira. Né? Então ele cria o Dexter com alguns códigos de ética. Né? Já que o psicopata ele não consegue frear esses impulsos, então tu vai colocar esses impulsos em prol do bem, em prol da sociedade. Então o Dexter era um psicopata, ou melhor, ele era um serial killer de serial killers. Ele, como trabalhava na polícia, ele podia ter acesso a fichas criminais e criminosos que fugiam do sistema, escapavam do sistema por brechas na lei, e ele ia atrás desses criminosos serial killers que o sistema não conseguia pegar ou deixava escapar por alguma brecha na lei. E o que acontece? A gente acaba criando uma simpatia com o Dexter. Por quê? Porque ele, de certo modo, ele acaba limpando a sociedade de alguma forma, e essa psicopatia dele, esse ímpeto assassino dele é projetado então para esse tipo de crimes, né? Que é eliminar outros assassinos e serial killers que não são pegos pelo sistema. Voltando para Casa de Papel. La Casa de Papel, o que acontece? Ali nós temos um grupo, na primeira temporada o professor reúne um grupo com algumas habilidades, esse grupo ele arquiteta esse assalto à Casa da Moeda, né, da Espanha. E nesse assalto a gente percebe na primeira e na segunda temporada uma série de ideias ligadas a questões idealistas. Tem a questão dele ter planejado esse assalto inspirado e para homenagear o pai dele e tal. Então a gente percebe que eles sequestram a filha de um poderoso lá dentro e notam que o sistema não estava muito nem aí para a filha desse poderoso, né? Contanto que na mídia isso ficasse claro, que eles estavam preocupados, mas no fundo eles não estavam preocupados. Então o professor evidencia esse tipo de mentalidade estatal que de certo modo tá pouco se lixando para as pessoas, né, da população de modo geral, se preocupa com algumas pessoas, as poderosas, que têm dinheiro no caso, né? Ali na série mostra a filha de uma pessoa importante, né?
influente que foi sequestrada lá dentro da Casa da Moeda, e eles pedem um resgate também junto com isso, e ameaçam e tal, e nota-se que a preocupação com essa filha dessa pessoa poderosa é muito maior do que qualquer outra pessoa comum. Então a série tenta mostrar isso de uma maneira a nos causar um impacto, no sentido de criarmos empatia com a personagem, né, do professor e com os outros integrantes do grupo que estão arquitetando e botando em prática o plano do assalto à Casa da Moeda. Agora, a gente deve discutir o seguinte: será que o fato de eu ter criado empatia, de eu ter gostado dessas personagens, dessa história, desse enredo de modo geral, me torna uma pessoa antiética, ou melhor, eticamente ou moralmente incorreta? Será que isso me torna um monstro? E a minha visão das coisas é que não. Por quê? Porque a ficção, a arte, ela é uma forma da gente transcender ou da gente extrapolar o óbvio da realidade mais concreta. Então, toda vez que a gente vai para um filme, para uma série, a gente aprecia uma obra de arte, a gente está tentando extrapolar o óbvio das coisas, que muitas vezes o mundo se torna cinzento pela obviedade de coisas do nosso dia a dia, e a arte, incluindo o cinema, é uma dessas formas, né? E eu acho que uma das maiores coisas ali que causa empatia com a audiência, com o público, é que a gente nota que no grupo, apesar de ter muita gente meio desequilibrada ali, meio fora da casinha, eles não são no fundo maus, né? E eu acho que a série tentou trabalhar com essa ideia para causar essa empatia no público. Eles não são maus, eles têm os seus problemas ali, mas maus eles não são, tirando obviamente o irmão do professor, né? Que agora na terceira e na quarta temporada, principalmente na quarta, ficou claro que ele era bem psicopata, mas tirando ele, o resto ali a gente sabe que são pessoas ali que têm os seus problemas, mas má nenhuma delas é, né? Então acho que esse elemento acaba causando essa empatia. Eles arquitetam todo aquele plano e evitando ao máximo, como a gente pode notar vendo a série, evitando ao máximo o uso de violência, né? Até porque o professor, como a mente do grupo, tenta arquitetar um plano da forma mais limpa possível, né? Então essa é a minha percepção da história, da série, da questão ética e moral até aqui. É óbvio que tem muito mais, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para que essa discussão possa ser ampliada. Sugestões, pode deixar nos comentários sugestões, e eu posso postar um novo vídeo em cima de comentários e sugestões de vocês aí, tá? Mas a gente tem que sempre fazer uma análise mais ampla da coisa, para que a discussão não seja rasa, né? É óbvio que jamais, creio eu, que muita gente jamais apoiaria um assalto ao nosso Banco Central, a Casa da Moeda, que seja, mas quando a gente vai para o cinema, a nossa percepção da realidade, ela se altera um pouco, porque a gente ou romantiza um pouco da realidade, ou fica muito cético em relação a essa realidade, e o cinema é uma forma de nos tirar desse romantismo exagerado ou desse ceticismo e pessimismo exagerado, né? A gente ali, obviamente, ri de coisas que jamais riria na realidade, né? A gente cria empatia com personagens que na vida real não criaria em hipótese alguma, na maioria dos casos. E a série, o cinema, é uma forma da gente transcender essa realidade mais imediata e tentar meio que se anestesiar, até porque diante de uma realidade que a gente enfrenta, e principalmente agora nos últimos tempos de pandemia, a melhor maneira da gente se anestesiar dessa realidade aí que nos cerca é o cinema, são as artes, né? Então tá, eu fico por aqui, espero comentários e sugestões. Valeu, fui!